Meu nome é Caleb Fernandes de Oliveira, curso de Engenharia da Computação, RA 2266318, e para essa avaliação eu vou estar resolvendo o exercício 10 da lista 11, que corresponde ao exercício 8.55 do livro. Então, partindo para a resolução do exercício, ele nos diz que a peça de uma máquina consiste em uma barra fina e uniforme de 4 kg, com 1,5 metros de comprimento. E ela está presa por uma dobradiça perpendicular a uma barra vertical semelhante, com massa de 3 kg e comprimento de 1,8 metros. Ele também nos diz que a barra mais longa possui uma bola pequena, porém densa, de 2 kg em uma das extremidades. Então nós podemos observar essa representação neste diagrama, com uma barra de 4 kg, uma de 3 e uma bola de 2 kg na ponta, com o comprimento das respectivas barras. O exercício nos questiona qual é a distância percorrida horizontal e verticalmente pelo centro de massa dessa peça, caso a barra vertical gire 90 graus no sentido anti-horário, de modo a tornar toda a peça horizontal. Então, o que o exercício nos diz? Ele quer saber qual é a distância, que o centro de massa vai percorrer no eixo x e y, caso essa peça se torne horizontal, ou seja, vire 90 graus no sentido anti-horário. E para descobrir isso, nós precisamos achar o centro de massa, que é basicamente a média aritmética dos componentes. E aqui eu considero como MA a massa da barra, a massa dessa barra, MB a massa da barra de 3 kg, que está no eixo Y, e MC a massa da bola. Aqui também vou considerar que o lado positivo do meu eixo X é na esquerda. Sendo assim, para essa primeira barra, para o componente X, nós temos que XA é de 0,75 metros, porque a barra ela tem 1,5 metros de comprimento, então o centro de massa dela vai ser exatamente no meio, que ela possui ela é horizontal. XB e XC não existem, nós não temos ele, porque aqui nós estamos analisando os componentes em X, e a barra ela está em Y. Então agora nós vamos realizar este cálculo para achar o centro de massa em X inicialmente. Então nós temos que o inicial é a massa de A vezes x de A, mais a massa de B vezes x de B, mais a massa de C vezes x de C. Tudo isso sobre a massa de B mais a massa de A, perdão, mais a massa de B mais a massa de C. Realizando essa conta, nós vamos ter que o valor vai ser de aproximadamente 0,333 metros. Então este é o componente do centro de massa em X na posição inicial. Agora vamos partir para o Y. Aqui em Y, relativo à barra A, por assim dizer, a parte A, é zero, porque ela tem componente apenas em X, e nós estamos analisando o eixo Y. Então, portanto, é zero. YB vai ser 0,9 metros, porque o comprimento da barra é 1,8, é uma barra uniforme, reta, então nós temos que o centro de massa é na metade, 0,9. E em C, como é uma bola na extremidade da barra, então o centro de massa é 1,8 metros. Então vamos usar essa mesma conta para descobrir o componente Y do centro de massa inicial. Então nós temos que é a massa de A vezes o X de A, o Y de A, perdão, que nesse caso é zero, mais os componentes MB e YB, que é 3 e 0,9, mais a massa de C vezes o YC sobre a soma das massas.
E nós vamos ter que isso equivale a 0,700 metros. Portanto, o nosso centro de massa inicial possui as coordenadas 0,333 e 0,700 metros. Lembrando que aqui eu considerei como positivo esses lados para facilitar a análise do problema. Agora que nós temos o inicial, nós precisamos descobrir a final para nós conseguirmos saber o deslocamento, para saber a variação. Que a variação disso vai ser o final menos o inicial, e assim também vai ser para y. Ok? Então, partindo para este problema, nós vamos ter que aqui o eixo, os eixos, né? E nós temos a barra. A barra agora ela se encontra apenas no eixo X, porque ela foi rotacionada em 90 graus no sentido anti-horário. Aqui nós continuamos com os mesmos valores. E vamos analisar agora. O final vai equivaler aos componentes. Aqui, 4 kg vezes 0,75. Aqui nada mudou, porque ele já estava nesse eixo antes. Mais 3 kg vezes menos 0,9. Por quê? Aqui nós consideramos como a parte positiva anteriormente. Então, como rotacionou para cá, nós consideramos essa parte a negativa. E o centro vai ser a metade, porque ela é uma barra uniforme agora. Mais 2 vezes menos 1,8. A bola ela está no final da barra, de comprimento 1,8, que está na parte negativa do nosso sistema de coordenadas. E tudo isso sobre a soma das massas do sistema. Então, nós vamos ter que o x final vai equivaler a menos 0,366 metros. Realizando o mesmo raciocínio para y agora. Se nós analisarmos, a nossa barra tem componentes apenas em x. Então, nosso y final é zero. Agora, nós vamos descobrir a variação, que é o que o exercício nos pede em si. Então, a variação do centro de massa em x é a posição final menos a inicial. A posição final foi de menos 0,366 e a inicial foi de 0,333, o que vai nos dar aproximadamente menos 0,7 metros. Para y, a final foi 0 e a inicial foi de 0,7. Portanto, a variação também foi de 0,700 metros. E nós podemos interpretar esse resultado da seguinte maneira: que o centro de massa ele foi deslocado a 700 metros. Perdão, o centro de massa foi deslocado a 0,7 metros para cima e a 0,7 metros para a direita. Assim finalizando o problema.